iniciar a gravação da aula. Pronto, você está sendo gravado. E aqui eu já tenho o seguinte, ó. Meu arquivo HTML, todos eles estão numa pasta que se chama exemplo 8. Meu arquivo HTML, sem nada no body. A única coisa que eu coloquei, além do básico que a gente sempre põe, eu já coloquei as duas tags, indicando que o script vai estar no arquivo chamado script.js, que está aqui, vazio, e que a folha de estilos, que vai se chamar estilo.css, também está aqui, ela está vazia. Então, a nossa ideia é criar aquele bate-papo, né, que eu chamei brincando de chatbot, não é nem um chatbot, né, mas criar um bate-papo. Ele vai ser formado, basicamente, por 3 elementos. O primeiro elemento vai ser um parágrafo, vai ser um P, e a gente vai manipular esse P dinamicamente. Então, eu vou construir aqui algumas coisas bem básicas, e aí a gente faz naquele esquema assim, passa para vocês construírem. Só para a gente ir visualizando, aqui será o conteúdo, né? Aqui será a conversa. A conversa, tá. Para poder já ficar um pouquinho mais tranquilo, eu vou pegar essa conversa e vou envolver numa div. E já vou começar a identificar todos esses elementos com seus IDs, para a gente poder fazer não só a aplicação de estilo CSS, como também a programação JavaScript, que a gente vai usar IDs, pegar os elementos pelo ID. Eu vou chamar essa div aqui, ó, de ID, div, vamos chamar de div conversa, usar um nome bem intuitivo, e esse P, nós vamos chamar de P ID, vai ser um P conversa. O P conversa vai estar dentro, quer dizer, é um parágrafo que vai estar dentro da div. Executando isso, vou executar com o Chrome, ele vai fazer isso daqui só, né? Aqui está a conversa. Bom, vamos dar uma melhoradinha nisso daqui. Para a gente ver a construção disso, eu vou colocar bordas nas divs. Então, eu vou falar que toda div vai ter um conjunto já de propriedades definidas. Com relação às bordas, então vamos falar que toda borda eu vou colocar numa propriedade só, tá? Ela vai ter um pixel, ela vai ser sólida e vai ser black. Isso daqui poderia ser substituído por border width, um pixel, border style solid e border color black. Tá. Então, tanto faz eu colocar o de cima como o de baixo. Como a gente tem sempre feito de baixo, eu vou manter o nosso estilo de construção. Atualizando a página, tá lá, já coloquei a borda. Tá? Para poder facilitar mais um pouquinho, porque tem um P dentro da borda, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um espaço externo e um espaço interno em todas as divs. Os espaços externos são chamados de margem. E as margens, elas são assim, né? Que nem a gente viu já em outras aulas. Eu posso indicar as margens individualmente. Então, margem top, por exemplo, 5px. Margem right, que é a direita, 5px. Margem, depois vem a de baixo, que é bottom, eu também vou por 5px. E a margem left, eu vou por 5px também. Tá. Isso tudo seria substituído pelo simples margem 5px. Ou margem 5px, espaço 5px, 5px, 5px. Para poder visualizar bem a ordem, então se eu colocasse aqui, ó, 5, na direita 6, embaixo 7 e no lado esquerdo 8, essa daqui já cairia fora, porque não pode. Essa daqui faz com que todas sejam 5. Mas aqui eu teria assim, ó, 5, 6, 7 e 8. Né? Então, top, right, bottom e left. Como nós estamos fazendo
tudo isso passo a passo, eu vou deixar também dessa forma, para que a gente vai seguindo aqui, mas poderia ser o outro também. Esse é o espaço externo da borda. O resultado disso vai ser esse, ó. Então, observe que vai ser aplicado um espaço para o lado de fora do contorno. Olha lá, foi aplicado. Aqui dá para ver bem, ó, de 5. Vamos aumentar esse tamanho? É que ficou 5, 6, 7, 8. Vamos colocar aqui, ó, 30, só para a gente visualizar. Acho que não vai dar para ver muito, porque não tem nada embaixo. Mas a gente vai visualizar dos outros lados, ó. Olha lá. Então aqui tem 30, começa por cima, né? Então o top 30, right 30. Aqui embaixo, apesar de não ter nenhum elemento abaixo, tem uma margem bottom de 30 e a left é de 30. Uma outra coisa que nós vamos fazer é colocar um espaço interno. E o espaço interno, ele segue a mesma estrutura do espaço externo, só que ele se chama padding. Então, é padding top, padding right, padding bottom, padding left, do mesmo jeito. Então, eu vou pegar, vou copiar e colar. Deixa eu ver se eu consigo mudar só o mar. Aqui, ó, foi legal porque ele pegou só o margem. Ó. Então, só para a gente ver a coisa acontecer, né? Nós estamos aplicando espaços externos e espaços internos. Os espaços externos são chamados margin. Os espaços internos são chamados padding. E olha lá o que aconteceu, né? Aqui será a conversa, então isso daqui é um P, e aqui em volta tem 30, 30, 30 e mais 30. Só para a gente deixar umas coisinhas aqui. O que nós vamos fazer aqui também? Eu vou diminuir o tamanho dessa div, não, de todas não. Eu vou diminuir o tamanho de uma div especificamente, que é a div conversa. Quando eu falo o tamanho, é altura e largura. Então, hashtag div conversa, abriu, fechou. Depois a gente vai mexer no posicionamento dela. Nós vamos colocar um display fixed. Quer dizer, nós vamos fixar no lugar, mas deixa isso para depois. Vamos dar um tamanho para isso. Vamos falar que a div vai ter uma largura de, por exemplo, 200 pixels e uma altura... Eu escrevi errado aqui em cima, né? Widget. Isso. Vamos supor que eu tenha uma altura de, vamos colocar aqui 400 pixels, só para a gente ver como é que vai ficar. Então tá lá. Ó. Então aqui vai ter uma conversa, essa conversa vai crescer, o P ele vai crescer aqui dentro. Ele vai crescer aqui dentro. E eu já vou adiantar uma coisinha. Quando esse P crescer, então à medida que o texto for crescendo aqui dentro, eu não quero que ele estoure a div. Eu quero que seja apresentada uma barra de rolagem vertical aqui. E aí eu vou poder rolar o conteúdo que está sendo apresentado na div. Então, se eu não estou enganado, é overflow alto. Quando nós colocarmos overflow alto, o conteúdo, se necessário, vai ser, a barra de rolagem, melhor dizendo, se necessário, ela vai ser apresentada. Bom, então, tá aqui. Por enquanto é isso aí. Agora embaixo, além da div conversa, eu vou colocar aqui embaixo, deixa eu voltar, eu vou colocar um input do tipo texto, onde o usuário vai poder digitar a mensagem dele. Portanto, vai ser, depois da div conversa, vai ser um input do tipo text. Eu tenho que dar um IT, uma identificação, porque nós vamos manipular. Desculpa. Nós vamos manipular, nós vamos pegar o conteúdo digitado e jogar lá dentro do parágrafo. Então, eu vou chamar de input mensagem. Eu estou usando underline, né? Input mensagem. E vamos ver como é que ele vai ficar. Vamos ver se vai dar certo aqui. Então, ele está aqui, ó. Só por que ele não ficou colado desse jeito? Porque aqui a gente aplicou uma margem e nesse daqui não, né? Aqui é uma div que tem uma margem e esse não.
Então, eu já vou fazer uma coisa melhor ainda. Eu vou envolver e eu vou colocar um botão também. Espera aí, deixa eu só... Eu pensei em nem fazer tanta coisa, mas eu já estou indo. É difícil a gente... Então, nós vamos colocar um botão. O ID desse botão vai ser o botão enviar. Eu quero escrever enviar mensagem no botão e barra botão. Tum. Vamos ver o que vai acontecer com tudo isso. Se der tudo certo, o botão está aqui. Legal. Então, o que eu vou fazer... Tô sem o meu zoom ainda. Eu vou fazer uma pequena mudança. Eu vou criar uma div externa. Eu vou criar uma div externa, assim. Nessa, e vou embutir tudo dentro dessa div internamente, né? Então, eu vou colocar essa, o ID, e vou colocar o botão mensagem. Como eu vou colocar... Aí eu coloco as margens internas aqui. Vai ficar um pouquinho melhor. Realmente eu não tinha pensado em colocar tanta assim, mas tudo bem. A gente vai com calma aqui que vai dar certo. Deixa eu jogar isso aqui para dentro. Então, uma div externa que vai se chamar... Vamos dar um nome para ela? Div chatbot. Lá embaixo eu fecho com a div. A div. Então, a estrutura da visual assim está relativamente montada, né? Eu vou dar uma formatada nesse carinha aqui, ó. Vou dizer que a div chatbot, o que ela vai ter? Eu acho que eu vou pôr as margens nela. As margens e o padding eu vou colocar nela. E vou deixar a borda para toda a div. Vamos ver se isso daqui vai dar certo. Se der, a gente já para por aqui para não ir muito longe. Vocês começam a preparar e em seguida a gente entra... Ah, tá quase bom. Falta só de definir o tamanho dela aqui, ó, que a div chatbot ficou grandona. Então, vamos ver o que nós vamos fazer. O que faltou aqui? A div conversa, né? Então, a div chatbot, vou colocar aqui 200 e vamos tirar essa daqui. Eu acho que isso daqui vai resolver o nosso problema. Tá lá. Tá? Falta só jogar um espacinho aqui, porque aí eu vou digitar. Qual que vai ser a ideia? Digitei, cliquei em enviar mensagem, a mensagem vai ser criada, vai ser colocada aqui dentro. Tá? Essa é a ideia do que a gente vai fazer. Eu só vou dar mais um BR aqui, para jogar para baixo, e aí eu vou fazer como a gente tem feito nas outras aulas. Vou pegar esse conteúdo, só que se vocês quiserem, por favor, vocês acham melhor eu pegar e capturar a imagem e mandar para vocês do que deixar na minha tela aqui? Vamos tentar fazer assim? Tá? Então eu vou capturar e mando pelo WhatsApp para vocês as duas imagens. Aí vocês, ao invés de ficar olhando na minha tela, aí libera aqui, eu vou fazendo outras coisas. Então eu vou parar essa primeira parte da aula e a gente volta em seguida, começando com o JavaScript.